Agora é tempo de focarmos na cruz e o que significa para nós. Tenho o privilégio de apresentar a vocês a minha irmã incrível, que nós todos amamos, a Tatiana. A Tatiana me pediu para ler uma escritura para vocês em Gálatas 2:20. Vamos lá. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu te dou, Tatiana. Tatiana, bora mostrar aí. Ok. Muito obrigada por me darem esta oportunidade de partilhar. Vai ser um momento um pouco difícil para mim. É a primeira vez que eu partilho algo tão importante e profundo como a minha experiência de vida, e hoje eu vou falar sobre o que é que a cruz significa para mim. Amém. Este versículo significa que eu hoje sei que não caminho mais sozinha, nem que a minha vida é para mim mesma. Mas é uma vida para Deus, e a cada passo que dou com fé, sabendo que sou amada e guiada e que Jesus vive em mim. Esse é o que representa para mim este versículo. Então, durante toda a minha vida, eu sempre pensei que iria estar sozinha. Eu acho que muitos de nós também já sentiram isso. Achava que não existia ninguém que era capaz de me ajudar, capaz de salvar ou livrar da pessoa que me tornei pelas consequências da vida. Uma pessoa amargurada, uma pessoa que não sei, eu importava-me com os outros, mas de certa forma só era mais centralizada em mim mesma. Uma pessoa sem regras, sem limites, nenhuma opinião contava. Porque eu sentia que só a vida dependia de mim, então que a opinião dos outros não contaria, mesmo que eles quisessem o meu bem. Houve vezes que eu pensei que nunca seria possível mudar, nem deixar para trás os maus hábitos, aqueles que me faziam mal. Com o tempo eu perdi o amor pelos outros, perdi o amor por mim mesma, perdi os meus sentimentos. Fiquei sem teto para viver, sem capacidade para me sustentar, e isso levou a um estado completamente caótico na minha vida. Durante esse tempo procurei muitas coisas para preencher o vazio e as mágoas que eu carregava. Eu procurava relações com homens, drogas, festas. Todas as semanas eu ia a festas 3 vezes por semana. Aprovação de homens, por exemplo, no Instagram, fotografias, importava-me com likes, a opinião das pessoas e a validação delas. E também a falta de perdão, que foi algo que foi muito difícil para mim. Principalmente perdoar os meus pais, porque pronto, eu cresci numa casa que era muito difícil para mim. Mas a fé, mesmo que ainda não fosse, mesmo que eu não consigo nem ver, mesmo que não fosse a fé que eu conheço hoje, ela já estaria lá a trabalhar no meu coração. Deus e eu já estávamos a caminhar juntos, e eu sentia isso, mesmo que não fosse o Deus que eu conheço hoje em dia. Aquilo que eu conheço agora verdadeiramente e que estou conhecendo, porque trabalhar com Deus é um processo. Não é apenas ler a Bíblia, não é apenas estudar a Bíblia, mas viver uma relação profunda. Eu focava-me no amor, na paz interior e na espiritualidade, e sem eu me perceber, eu já estava a viver a vida de outra forma. No ano passado eu orei, eu pedi em voz alta a Deus, mesmo não o conhecendo, que Ele me mostrasse o caminho e que eu pudesse estar conectada comigo mesma. Eu já tinha sentido isso antes, mas com tantas distrações que o mundo dá, eu perdi-me outra vez. Também pedi amigos e Ele deu-me uma família. E mais do que uma família, Ele deu-me uma casa. Sempre senti desde criança que havia algo diferente em mim. Uma certeza que um dia seria melhor e teria uma oportunidade de ter uma vida diferente. Eu sempre pensei isso. Nessa altura, vinha de um... Eu achava que, pronto, eu apoiava-me na ideia de que um dia eu iria ser melhor que os meus pais e que eu iria mostrar que eu era melhor do que eles. E foi assim que eu consegui lutar e ultrapassar isso. Claro que vinha de um lugar de orgulho,
Mas hoje eu entendo que a verdadeira força não está em ser melhor que os outros, mas sim em ser parecida com Jesus. Tudo isto só foi possível porque Jesus foi até à cruz. Mais do que salvação e perdão dos pecados, o que a cruz significa para mim é sacrifício. O estado em que Jesus morreu e o que sentimos ao vê-lo é o estado que Ele nos chama a viver todos os dias. Ou seja, com amor, com perdão, com obediência, confiança e gratidão. É isso que Jesus nos chama a viver todos os dias. O amor, porque Ele perdoa até o seu último suspiro, todas as pessoas que fizeram mal contra Ele. O perdão, pois Ele perdoou aqueles que estavam a crucificá-lo. Com obediência, pois aceitou a vontade do Pai até ao fim. E com confiança, pois entregou o seu espírito nas mãos do Pai. Por fim, através dele recebemos uma nova chance todos os dias. E é por isso que eu sou muito grata por estar hoje em dia aqui na igreja com vocês. Jesus viveu como nós vivemos. Ele também sentiu dor, sentiu cansaço, sentiu tristeza. Mas diferente de nós, ele escolheu viver para amar, para obedecer, para confiar. Ele tinha uma escolha e até podia viver como ele quisesse. Mas ele escolheu amar até ao fim. E por isso eu queria deixar esta pergunta. Viverias a vida de Jesus ou continuarias a escolher a tua? Amém. Pensar nisso todos os dias ajuda-me a levar os momentos difíceis de uma forma mais leve. A cruz ensina-me a ter uma vida de bênção, mesmo quando às vezes eu quis desistir. Com a ajuda da cruz e de Deus, eu tenho hoje esperança de continuar e trabalhar dentro de mim. De me renovar, tornando-me a pessoa que eu desejo ser. Não para a minha própria glória, mas para servir em nome de Deus. E por isso eu agradeço, porque agora sei, Jesus não morreu por mim, Ele vive em mim. Quero que compartilhes com a pessoa que te chamou e que tens batalhado... Queres que partilhe com a pessoa que chamou, o que tens batalhado contra ou algo que te atrapalha diariamente. Eu sabia que Jesus foi para a cruz, mas eu não sabia o que Ele passou. E é por isso que todos deveríamos estudar a Bíblia. Amém.